Estamos iniciando mais um episódio do nosso programa Astrogildo com você. Convidando você para acompanhar nossos programas, participar conosco também. E hoje, recebendo a visita aqui do Dr. Júlio Batistella. Doutor, prazer receber. Muito obrigado pela... Prazer todo meu. Que bom, senhor. Você deu um pouco do seu tempo, eu sei que é muito corrido. Primeiro... É um prazer e uma honra. Quem não lhe conhece ainda, gostaria que o senhor se apresentasse um pouco. Fala um pouco da sua trajetória, a sua formação. O senhor é natural da onde? Vamos se apresentar para o povo aí, doutor. Meu nome é Júlio César Batistella. Sou natural de Itapera, Rio Grande do Sul, entre Cruz Alta e Passo Fundo, para tentar situar quem não conhece muito a região. Fiz a minha faculdade na Universidade de Passo Fundo. O 6º ano, que a gente chama de internato, eu fiz na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre. E a minha residência médica, a minha especialização, então, aqui em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, nos anos de 93 e 94. E no ano de 95 eu fiz um ano a mais, que era opcional, em um acordo que tinha com o Hospital Astrogildo, que era um dos poucos hospitais do interior do estado que tinham a tomografia computadorizada. Eu passava um turno da minha formação aqui no Astrogildo e outro no Hospital Universitário de Santa Maria. Por que o senhor escolheu a radiologia? Olha, eu posso dizer que a minha escolha foi bastante eclética. Eu fiz prova para várias coisas, mas eu pendia mais para a radiologia. Eu pendia mais para a área do diagnóstico. Tanto que eu também fiz prova na Santa Casa e até fui aprovado para anatomia patológica, né? Mas optei pela radiologia, que eu tinha uma afinidade maior para fazer a minha especialização. Além de atuar aqui no corpo clínico do Astrogildo, o senhor também atua no DICS. É uma referência em diagnóstico por imagem. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do DICS. Há quanto tempo já que a empresa atua, que serviços presta? Dá um panorama para nós da DICS, doutor. A DICS é o grupo DICS, né, que compõe a própria DICS, o IMAX e o CIMA, que são as unidades no hospital e fora do hospital. A história da DICS se confunde com a história do Astrogildo, né? A DICS nasceu dentro do Astrogildo. O Astrogildo criou o embrião, né, nas pessoas do Dr. Euclides Weber, Dr. Alcione Fontoura de Godoy e Dr. José Quinal Palma, que também, por sua vez, foram meus professores na Universidade Federal de Santa Maria. Além dos meus 2 anos lá, eu acompanhei eles aqui no ano de 1994, né, na tomografia computadorizada, que o serviço era do Hospital Astrogildo, né? Logo após, fins dos anos 90, início dos anos 2000, surgiu uma tendência, não só aqui, uma tendência geral, dos serviços serem terceirizados. Na época, pensava-se, e até hoje eu acredito que é uma das razões, para melhor administração, porque, queira ou não queira, difere bastante do dia a dia do próprio hospital, assim como tem outros serviços terceirizados, que é bastante diferente a parte administrativa, por assim dizer, do hospital. Então, viu-se esses 3 colegas, eles inicialmente terceirizaram e criaram a DICS, dentro do Hospital de Caridade. Eu fui, logo em 95, eu fui convidado a trabalhar aqui, né? Tinha algumas outras propostas, Criciúma, Passo Fundo, de voltar, mas optei por ficar aqui, por já conhecer esses colegas, já conhecer grande parte do corpo clínico do Astrogildo, através tanto do hospital universitário, como aqui mesmo, né? Atuavam praticamente nos 2 serviços, e então iniciei toda essa minha trajetória. Vi o nascimento da DICS, né? Fui sócio, cresci dentro da DICS, né? Hoje até ocupo um cargo diretivo dentro da DICS, né? Mas continuo, obviamente, o meu maior tempo lendo exames, né? Fazendo diagnósticos. Então a história da DICS se confunde, vamos dizer assim, com a do Astrogildo, e a minha se confunde com a DICS. Porque então lá se vão 32 anos de radiologia no mesmo serviço
e dentro do Hospital Astrogildo. E como é que é essa relação do Grupo Dix com o Astrogildo? Como é que é essa prestação de serviço, essa integração de vocês? Eu vejo como uma relação muito boa de ganho mútuo, mas basicamente por se pensar muito parecido. O Astrogildo, ele sabe do papel protagonista dele na região de ser uma referência em saúde. E nós tentamos acompanhar isso. Algumas vezes a gente passa um pouco à frente, outras vezes o complexo hospitalar passa à frente de nós com as inovações, mas esse é o papel fundamental, consonante que um puxa o outro em termos de futuro, em termos de tecnologia e sempre com o cuidado com a sociedade, com a comunidade de Santa Maria e região, tentando sempre prestar o melhor serviço. Pois eu ia lhe perguntar essa questão da tecnologia, porque o diagnóstico por imagem, eu sou leigo, mas né, o senhor me corrige, está relacionado a aparelhos certamente modernos. Como é que vocês trabalham essa questão de se manter atualizado, a busca por tecnologia, como é que é esse processo no Grupo Dix? Isso é bastante interessante, né? Se a gente pegar a geração nossa que partiu do sem luz, com luz elétrica, com internet, né? A radiologia nesses 30 anos também. Quando eu comecei, nós tínhamos 2 métodos de imagem difundidos, que era o raio-x e o ultrassom, né? Quando eu cheguei, o Astrogildo já tinha um tomógrafo, e acho que, se eu não me engano, na ocasião só tinha Passo Fundo e aqui, no interior do estado. E essa foi a terceiro método de mais, vamos dizer assim. Claro, tinha a mamografia, que é junto da radiologia, depois surgiu a densitometria óssea e depois difundiu a ressonância magnética. E a gente sempre esteve na vanguarda, assim, ou o Hospital Astrogildo e a Dix eram os primeiros do estado, ou logo em seguida a tecnologia chegava aqui. Agora nós estamos num outro divisor de águas, que é muito falado, que é a inteligência artificial, né, que também nos dá um baque, né, porque ela participa de todos os nossos processos, né, ainda mais quando a gente fala que a gente está trabalhando com imagem, né, que é o chão da inteligência artificial, é a imagem. Vocês utilizam já a IA no Dix? Sim, utilizamos. Todos os aparelhos mais modernos, eles têm aceleradores, né? Então, assim, aquele exame que levava de ressonância um pouco desconfortável, que levava 20 minutos, consegue baixar para 12, 10 minutos, né? Isso em termos do aparelho. O aparelho ajuda o técnico a posicionar o paciente, né? Nós, por outro lado, temos assessores de laudo, inteligência artificial, que já captam a nossa voz, que constroem de forma ortográfica e correta os textos, né? Mas, claro, como toda inteligência artificial, sempre supervisionada por médicos, né? A DIC se preocupa com isso, nós somos em mais de 20 colegas médicos, radiologistas, todos com especialização do Colégio Brasileiro de Radiologia. Todas as nossas unidades, os nossos exames têm médicos presentes, não são mais de um. Nós chegamos a um ponto, e isso até também foi um divisor de águas na minha carreira, o grupo sempre foi bastante aberto, né? Então, assim, depois que eu entrei, entraram mais colegas, obviamente, e lá por 2008, se eu não me engano, talvez era um pouco ano, voltou o filho do Dr. Euclides Weber, Dr. Márcio Weber, né? Que foi o nosso primeiro, vamos dizer assim, super especialista. Ele fez a formação dele aqui em Santa Maria, fez a residência médica no Hospital Mãe de Deus, já um hospital voltado para o músculo esquelético, e fez um fellowship em San Diego, na Califórnia, de 1 ano, com o Resnick, que até hoje é a maior sumidade na área de músculo esquelético. Com o retorno do Márcio, a gente já começou a ver que a gente precisava direcionar os esforços, né? Ou seja, eu parar de ter que discutir exames com colegas de várias especialidades, focar numa área e saber muito mais daquilo, e os demais nas outras áreas. E é isso que desde então a gente vem fazendo. Eu tenho a minha atuação preferencial em abdômen, né, próstata, tubo digestivo, fígado, né? Hoje faço também elastografia, que é também uma nova tecnologia que no interior do estado são poucos lugares. Santa Maria nós temos já há alguns anos,
né? Então É esse procedimento? Como é que é? O nome? Elastografia. Elastografia é um exame que está sendo bem utilizado, está tendo um papel bem interessante na medicina, porque a gente está na busca da saúde, né? Que está todo mundo tentando emagrecer ou pelo menos tentar frear o engordar, né? A elastografia ela consegue avaliar o fígado, o risco que a gordura já está trazendo ao fígado, né? Porque a gente vê bastante preocupação dos colegas pedindo exames para ver se o fígado tem gordura ou não, mas além de saber se o fígado tem a gordura, a elastografia te diz se essa gordura está causando fibrose no fígado, como seria uma cirrose alcoólica, que é a mais conhecida. Porque a gordura pode fazer isso com o fígado, né? O excesso de deposição de gordura pode levar a uma fibrose. É um exame novo que o DIC está fazendo. É um exame pioneiro no estado aqui. É um dos pioneiros, né? Agora porque faz mais de 3, 4 anos que a gente faz, né? E é um exame que ele tirou a biópsia hepática, que é um exame invasivo, ele tem que botar uma agulha, tirar um pedaço do fígado, às vezes internar com sangramento, para ver se tinha fibrose ou não. Esse exame te permite fazer o diagnóstico e controlar essa fibrose hepática. Isso é mais uma das tecnologias da DIC. Pois então, o senhor citou esse exame, mamografia, enfim. Quais outros o senhor pode citar que o Grupo DIC faz? Eu até vou tentar citar os que são menos difundidos até na população, mas para saberem que a gente tem, porque muitas vezes as pessoas recorrem para outros centros sem saber que a gente pode resolver aqui mesmo. Então, assim, na mesma levada da saúde, nós temos o novo densitômetro, que é a densitometria óssea, que foi criada inicialmente para diagnóstico de osteoporose, né? Mas depois se viu que ela tem um papel fundamental também para analisar os outros tecidos do organismo, os que a gente chama os tecidos moles, e também a gordura. O aparelho consegue medir a tua gordura no músculo, onde é que tu está com excesso de gordura. E isso também direcionar a forma de terapêutica ou de trabalho dessa gordura e controle dela, né? Na neuro, nós temos 3 subespecialistas, né? Dr. Gustavo, a doutora Melina e a doutora Luciana, né, que estão fazendo bastante diagnóstico avançado em neuroradiologia. Aí entra as demências, a mais comum, o Alzheimer, né, diagnósticos bem específicos, né, a esclerose múltipla, também eles fazem um trabalho muito bom de detecção e controle de esclerose múltipla, além de neoplasias e, vamos dizer assim, a oncologia, que é o dia a dia de qualquer radiologista. Outro expoente do grupo DICS é a intervenção. O que é a intervenção? É, através do método de imagem, buscar um diagnóstico por células, vamos dizer assim. Ou seja, apareceu um nódulo no pulmão. O colega que é subespecialista nessa área, Dr. Pedro Mânica, vai lá, punciona o pulmão, punciona o fígado, punciona o rim, punciona uma articulação, um osso, qualquer local que tem uma lesão e que tenha acesso por uma agulha, a gente consegue fazer esse diagnóstico. Além disso, também terapêutica. Ele faz tratamento de lesões focais neoplásicas, né, quando não está indicada a cirurgia, e é um tratamento, vamos dizer assim, paliativo, né, e às vezes até curativo em algumas situações, mas ele faz também esse tipo de tratamento, drenagem de coleções, ele também faz diagnósticos endovasculares, né, que seria a especialização dele, uma especialização que não se encontra em qualquer centro, e nós temos o privilégio de contar com ele. E assim também a gente tem grupo de GO, né, de ginecologia e obstetras, né, doutora Ana Sarturi, doutora Gabriela, temos na área de tórax, né, diagnósticos tanto da patologia pulmonar como cardiológica, que seria o doutor Eduardo Trevisan, o doutor Matheus Sarturi, né, e mais colegas na área de Doppler, estudos vasculares, né, doutor Daniel Godoy faz bastante essa área. Perfeito. Quantos médicos o senhor falou? São 23, desde a radiologia básica até a radiologia mais avançada. Perfeito. E daqui para frente, futuro, o que vocês estão pensando
de crescimento, né, de investimentos. Eu que lhe acompanho aí, eu sei que o senhor está sempre buscando atualização também fora do país. O que vocês têm no radar aí para, digamos assim, curto e médio prazo? O nosso projeto mais breve, até tivemos em São Paulo uma visita na Siemens do Brasil, fomos visitar o Sírio-Libanês também. Nós estamos atrás de uma máquina que ainda não tem no sul do país. A gente encontra essa máquina, a gente foi ver em São Paulo e tem em Buenos Aires, no sul do país ainda não tem. Que máquina é essa? Ela é um tomógrafo, mas vamos dizer assim, ela é um tomógrafo duplo. Elas são 2 tomógrafos num tomógrafo, é chamado de dual source, né, ou de dupla energia. Ou seja, ele tem o poder de adquirir a imagem na metade do tempo. Então, porque enquanto um está colhendo uma imagem, a outra parte está colhendo outra imagem. Para que isso é importante? Não só para o conforto do paciente, porque um exame de tomografia hoje dura segundos, máximo minutos, né? Mas para o coração, para as artérias cardíacas e para as pequenas artérias, onde tu tem que abolir o movimento e tu não pode parar o coração, quanto mais rápida for a aquisição da imagem ou a rotação do aparelho, melhor para o paciente. Então, aquele paciente que vai fazer uma angiotomografia das coronárias, que é um exame não invasivo das artérias coronárias, que não é o cateterismo cardíaco, que obviamente vai ter o seu lugar na terapêutica, até mesmo no diagnóstico de alguns pacientes que não estão aptos à angiotomografia, o exame sai com muita mais precisão, com muito mais detalhes e muito mais assertivo, comparando com o cateterismo, que é o padrão ouro, né? Então, esse aparelho ele vai trazer muito mais conforto para o paciente desta área, da área cardíaca, por precisar menos preparo. Hoje em dia, tu tem que baixar a frequência cardíaca do paciente, né, a um nível satisfatório, em torno de 60 a 70, para o exame ficar bom. Com esse aparelho, a maioria dos pacientes não vão precisar, porque ele consegue fazer um serviço tão bom com uma frequência cardíaca em torno de 80, um pouco mais. Então, ele já vai trazer um conforto muito melhor para os pacientes, né? E, claro, quanto menos a gente interferir no paciente, tendo que usar drogas para isso, melhor, né? E, além disso, como ele tem essas duas energias, ele consegue estudar melhor tecidos, né? A escala de cinza deles, vamos dizer assim, ela é mais aprimorada e consegue dar composição de certas substâncias, de certas lesões. Em breve, vamos contar com esse aparelho, então, provavelmente? Sim, estamos trabalhando arduamente para isso. E num futuro um pouquinho mais ali na frente seria a ressonância magnética de 3 Tesla, né? Que esse é um projeto que a gente também está vislumbrando, né? E é muito importante, especialmente na neuroavançada, né? Na neuroradiologia avançada. É um grande objetivo do grupo Dix também. Legal. O Complexo Astrogildo recentemente entregou para a comunidade a nova emergência. O Dix está integrado a essa nova emergência? Participou? Como é que funciona esse trabalho, se é que vocês estão integrados a isso? Estamos ali dentro. Agora a gente pode dizer que nós estamos dentro do pronto-socorro. Se a gente briga na emergência contra o tempo, né? Então nós ganhamos 15 a 20 minutos do deslocamento do paciente da unidade de pronto-socorro até onde está a Dix. Agora com o novo setor, com a nova emergência, né? Que, modéstia à parte, ficou sensacional, né? A parte de atendimento, a sala vermelha, nós estamos com um tomógrafo de última geração, com toda essa rapidez que eu havia falado, apto a fazer exames, inclusive de coronárias, né? Na porta da frente, no outro lado do corredor. É só sair da sala vermelha e entrar para dentro. Fundamental ali para o paciente. Sem dúvida, isso aí poupa um tempo extraordinário. Quando a gente está falando desse tempo, a gente está falando de um paciente que talvez vá sair e vai ficar um tempo desassistido, né? Porque ele está indo para uma outra unidade, ele vai ter que pegar elevador, passar corredores, e isso não existe mais. O médico atravessa junto com o paciente para a sala de tomografia, para a sala de raio-x, já resolve ali, já vê as imagens ali, o radiologista já está em contato com ele, já define se precisa mais algum exame, mais alguma coisa. Não tem aquele movimento de vai e volta para a unidade de radiologia, então é fundamental. E também é um tomógrafo, 128 canais, muito bom,
com inteligência artificial que ajuda no posicionamento, ajuda na segurança do paciente, ele lê se o paciente tirou o braço na hora do exame, é de última tecnologia, como todo o pronto-socorro que o hospital está entregando para a comunidade. Legal. E na composição ali, na logística toda, na distribuição da emergência, vocês participaram efetivamente? Se o Dix opinou para justamente diminuir esse tempo de atendimento? Sim, na fase final a gente trabalhou em conjunto antes da inauguração para acertar os últimos detalhes, né? Sim, trabalhamos em conjunto com essa nova direção. Perfeito. A gente abre para a participação também dos telespectadores e ouvintes, eles mandam mensagens através das páginas das redes sociais do Astrogildo, inclusive eu convido você a seguir lá o Astrogildo nas redes sociais e mande a sua pergunta. E o pessoal tem uma pergunta aqui relacionada justamente a diagnóstico, o que você falou. O pessoal manda a pergunta aqui. No futuro, a IA vai substituir o médico na leitura do exame? Acredito que não. Esse foi um conceito que saiu inicialmente, foi uma das primeiras especialidades que citaram que desapareceria, mas a gente tem visto que está cada vez mais necessário a participação do médico, né? Porque existem muitas questões que saem além da imagem, né? E que talvez a inteligência artificial não tenha recebido essas informações. E não adianta a gente dizer, não, mas e se entregar essas informações? Mas não são todas o radiologista consegue pegar o telefone e buscar algumas informações. A inteligência artificial não vai fazer isso. E às vezes tu busca uma informação que o colega esqueceu de te passar por achar que não era relevante. Mas tu, com o teu conhecimento daquele caso, tu vai saber que alguma pergunta pode estar dando o diagnóstico do paciente. E isso é outra coisa que eu até vou salientar do Grupo Dix, porque eu acabei conhecendo radiologia em outras cidades, Passo Fundo, Porto Alegre, agora, claro, conheço outros centros, né, muitos outros centros, mas aqui, desde o início, lá atrás, quando começou a tomografia, o grupo se preocupou em guardar as imagens dos pacientes, dos exames de tomografia e de ressonância magnética. Criou-se um arquivo que custou dinheiro, como todo arquivo hoje está muito mais fácil tu guardar imagens, mas todo mundo sabe que custa dinheiro. Tu tem que pagar uma nuvem ou tu tem que ter um supercomputador, né? Mas a Dix acha que é importante esse custo, né? Para o bem do paciente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes chega um paciente na emergência sem informações, sem história, num estado grave que não consegue colher informações, e nós, com o nome do paciente, tu busca nos arquivos, tu consegue vários diagnósticos prévios do paciente, já dando uma luz para o médico socorrista assistente. Olha, esse paciente já tem tal neoplasia, e na neoplasia mesmo, o histórico do paciente é muito importante para o desfecho, para controle dessas neoplasias. E eu posso dizer com muito orgulho que a comunidade de Santa Maria está arquivada em imagens há mais de 30 anos pela Dix. Isso é um diferencial que eu não vi em muitos outros serviços, não. Aliás, a gente só vê isso geralmente em serviços mais acadêmicos, tipo serviço da Universidade Federal, né? Não em hospitais privados como é o Astrogildo. Mas então, assim, a IA eu não me preocupo que ela vá substituir. Claro que ela vai, como em todas as áreas, muito provavelmente vai diminuir a necessidade de radiologistas, né? Ela vai potencializar o serviço do radiologista, mas substituir eu não acredito. Mas como é que vão ficar sem o humano ali, né? Sim. Exato, e esse olhar humano do médico. Doutor, muito obrigado por bater esse papo conosco. Parabéns pela tua trajetória, que bom que escolheste Santa Maria e não voltou para Passo Fundo ou não foi para outro lugar, e a gente só ganha com isso. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final, parabenizar mais uma vez também o trabalho do Grupo Dix, que é uma referência para todos nós, o senhor colocou aí os investimentos que ainda serão feitos. Sua mensagem para quem está nos acompanhando aí e agradecer a sua participação. Quero agradecer a vocês, primeiro, e agradecer pelo espaço. Tenho acompanhado as redes sociais, recomendo, é muito legal, muito interessante. A Dix também tem as redes sociais dela, que esclarece muitas dúvidas, né? E a gente acha que a gente tem que estar em contato com a comunidade, né? Agradecer ao Astrogildo, o Hospital Astrogildo, por todas as oportunidades
que me foi concedida e ao nosso grupo de colegas, extensivo ao nosso grupo de colegas, né? E dizer que para a comunidade que ela pode contar sempre com o Astrogildo e o Grupo Dix juntos, tentando assim o melhor desfecho da saúde de Santa Maria e região. Muito obrigado. Certeza que nós estamos muito bem servidos com essa parceria aí do Grupo Dix e o Astrogildo. Até mais, valeu! Muito obrigado. Na volta do intervalo, nós seguimos com mais um convidado aqui no Astrogildo com você. O intervalo é rápido, nós já voltamos. O diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. Com o inverno chegando, se apresentam também as doenças relacionadas ao frio, tais como resfriados, gripes e também pneumonias. Por isso, aqui no Astrogildo, temos estrutura, equipes multiprofissionais e equipamentos de última geração para um atendimento ágil e preciso. A nossa nova emergência está aberta 24 horas para atender pacientes de qualquer região do estado com conforto, agilidade e precisão. Ao sentir sintomas como febre, tosse persistente, dores no corpo, dores articulares, não retarde buscar atendimento médico. Astrogildo de Azevedo, um hospital completo para um cuidado integral com a sua saúde. Voltamos, depois desse breve intervalo, para a sequência do nosso programa Astrogildo com você. E recebendo aqui minha amiga querida, colega, Andréa Beck. Tudo bom, Andréa? Tudo certo, Alexandre. É um prazer estar aqui contigo. Bom, prazer é todo nosso te receber aqui. Para falar um pouquinho, primeiro de ti, gostaria que tu se apresentasse para os nossos amigos. Quem é a Andréa, qual é a sua formação e também o teu papel aqui na instituição. Então, Alexandre, eu sou a Andréia, eu sou formada em enfermagem, estou retornando à cidade depois de 28 anos longe de Santa Maria, né? Só vinha à cidade para visitar. Tenho uma formação aí voltada na área da gestão hospitalar e também área de intensivismo e processos de qualidade e acreditação, mapeamento de processos. Aqui na instituição, então, eu assumi o cargo recentemente como superintendente assistencial. O que faz a superintendente assistencial? O que engloba o teu trabalho? Qual é o teu escopo de atividades? Então, o escopo de trabalho ele é bastante amplo. A superintendência assistencial hoje ela tem um escopo voltado com o escritório de qualidade. O escritório de qualidade tem uma função bastante estratégica hoje na instituição, porque ela assume tanto a implantação do programa de qualidade, como também todo o processo de acreditação. A enfermagem, então, está voltada dentro da superintendência assistencial, e a equipe multi voltada à fisioterapia e à odontologia dentro desse escopo. Muita coisa. Ainda mais com o processo de acreditação do hospital. Como é que é trabalhar com toda essa turma, esse contingente de colaboradores e conduzir eles para esse processo de acreditação, André? Então, esse processo ele é um processo bastante desafiador, mas ele também traz uma satisfação e é uma honra estar à frente desse processo nesse momento. A gente está falando aí, Alexandre, de engajar 3.000 colaboradores. Então, entre os profissionais, os colaboradores da instituição, todo o serviço terceiro e também todo o nosso corpo clínico. Eu acho que para a gente poder entender um pouquinho o que é implantar um processo de qualidade e acreditação, a gente precisa entender hoje o que é qualidade em saúde, né? E quando a gente fala em qualidade em saúde, a gente está falando de um aumento de probabilidade de que o resultado seja positivo para o paciente. Então, todo paciente que entra na instituição, ele quer sair
com um resultado adequado. E esse resultado adequado ele vai depender muito de que nós estejamos engajados e com o conhecimento científico atualizado. A qualidade, ela trabalha aí sobre algumas dimensões, né? E esse entendimento dessas dimensões é o que vai fazer toda a diferença. Então, a gente olha sobre a perspectiva de segurança. Então, hoje, o Brasil ele possui, né, um Programa Nacional de Segurança do Paciente, que ele rege todas as instituições de saúde. A gente quer uma qualidade que ela seja eficiente. Então, sim, trazer cada vez mais, né? A gente já tem aí um corpo clínico super qualificado, os profissionais capacitados, treinados, mas como a gente traduz isso para uma linguagem de redução de variabilidade do cuidado, então ser efetivo, trazendo de uma maneira documental esse cuidado prestado, né? De que ele seja eficaz. E quando a gente fala de eficaz em qualidade, a gente está falando aí de momentos onde a gente reduza os tempos de espera. O que significa isso, né? Às vezes, a gente espera muito para realizar um exame, para realizar um procedimento, para esperar um atendimento. Então, a gente olha sobre essa perspectiva de redução de tempo. E muito também um olhar sobre o cuidado centrado no paciente. O que é isso, né? É quando tu traz o paciente para esse centro de cuidado e tu olha sobre as necessidades e os valores individuais. Então, eu envolvo esse paciente, essa família, num processo de decisão. Tudo isso é bastante desafiador quando a gente fala aí de 3.000 pessoas, né? Como engajar eles nesse processo e nesses conceitos. Eu ia te perguntar, como está a equipe nesse processo? Está engajada? E eu imagino que dentro de 3.000 pessoas, muita gente diferente, né? Idades, perfis, enfim. Como é que está a equipe? Está engajada e como é que é tornar isso homogêneo para todo mundo? Eu acho que esse é um dos desafios. Primeiro é como a gente comunica isso para todo mundo e engaja. Né? A gente tem visto aí, e eu acho que isso tudo faz parte de um plano de comunicação robusto, de engajamento e entendimento desses conceitos e quais são os benefícios para o nosso paciente. Então, a gente tem entendido que o hospital está num momento bastante fértil nesse sentido. As pessoas querem participar desse processo, né? A gente não tem encontrado nenhum tipo de barreira em relação a isso. E eu acho que o pulo do gato as pessoas têm que entender que é o coletivo que vai fazer dar certo. Eu preciso que as equipes entendam que todos precisam estar engajados. Não é um setor, não é uma categoria profissional, porque o paciente ele é um só e ele passa por diversos setores. Então, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde, né? Então, essa sinergia, ela é necessária. O que é o processo de acreditação? Explica, vamos tentar traduzir para quem está nos acompanhando o que é a acreditação e por que ela é tão importante, por que o hospital está imbuído, está todo mundo nessa frente para conseguir a acreditação? Então, a acreditação, acho que é importante dizer que ele é um processo voluntário. A instituição ou a alta gestão, ela tomou a decisão de colocar no seu planejamento a acreditação. O que isso traz de benefício, né, Alexandre? A gente começa a participar do que tem de mais atual e começa a se comparar com instituições de alto nível. Porque os mesmos requisitos que vão ser aplicados dentro do nosso hospital, dentro do Astrogildo, ele também é exigido em qualquer outro hospital de alta qualidade que a gente possa pensar como referência nacional. Então, a acreditação, ela traz requisitos, né, que a gente precisa traduzir para dentro da nossa instituição e garantir que isso aconteça para causar uma segurança. Quando a gente fala de processo de acreditação e qualidade, a gente costuma comparar muito com o processo de aviação.
né? Ele parece ser invisível, mas o que te coloca dentro de um voo e que tu tá seguro de que o voo vai partir de um local e vai chegar no seu destino com segurança, né? Porque existe por trás desse bastidor uma série de procedimentos que estão sendo feitos para garantir a segurança. E a acreditação traz esse olhar, né? É invisível, mas o paciente ele vai entrar aqui e ele vai estar tranquilo de que todos os procedimentos vão estar sendo executados para garantir uma segurança assistencial para ele. Que bacana, tipo um selo de excelência no serviço. É um selo de excelência, né? A partir do momento que a gente passa por essa jornada e no momento em que vêm os avaliadores nos avaliar em cima desses requisitos desse manual, eles nos certificam de que sim, a gente vem cumprindo e a gente passa a estar dentro aí de um mapa de excelência mundial. Com certeza, num grupo aí de poucos hospitais. Agora, por que a empresa escolhida, não sei se nem se chama de empresa, a Chemento International, né, que vai certificar o hospital depois de passar por todo esse processo. Fala um pouco dessa empresa, da importância dela, né, no setor. A Chemento é um dos órgãos de acreditação de maior relevância global. Ela está disseminada aí em mais de 45 países, né? E ela traz dentro da sua metodologia alguns requisitos que fecham muito com a missão e valores institucionais, que é ter cada vez mais os nossos pacientes envolvidos dentro dessa linha de cuidado. Né? Então, a gente às vezes tem uma cultura de que a decisão ela é unilateral, né? Mas o paciente ele passa a decidir junto pelo que ele quer. Então, a metodologia da Chemento, além de trazer alto rigor técnico de excelência, ela também tem um olhar aí sobre a humanização e o cuidado centrado, o paciente participando ativamente do seu cuidado dentro da instituição. Mas é uma referência internacional, como diz o nome já. É internacional em mais de 45 países. Que bacana. Em que pé está o processo? Quanto tempo demora? Começou já há alguns meses, né? Em que etapa que estamos e qual é a ideia de conclusão? Como funciona isso? A gente começou efetivamente numa primeira visita que nós tivemos em março. Na semana que vem estamos participando da segunda visita, que eles chamam de visitas de cocriação, que são avaliadores da QGA, que é a empresa que ajuda essa cocriação do sistema. Ela vem aqui, começa a nos avaliar e nos direcionar para esses altos padrões, e a ideia, né, de toda essa jornada é que ela dure em torno de, no máximo, de 24 meses. Quando a gente submete daí a avaliação final e parte aí para o sucesso que a gente quer, que a gente está trabalhando, que é o selo de acreditação. Mas ao longo da jornada, vocês vão mudando procedimentos? E ainda, pergunta assim, baseado na orientação deles? Sim, a gente vai mudando, tanto vai mudando como vai construindo. Né? Só para te ter ideia, aí, em 4 meses a gente já fez a implantação de mais de 90 protocolos dentro da nossa instituição, que são revisões ou mudanças ou atualizações de protocolos baseados nesse rigor técnico da acreditação. Então, eles vêm aqui, eles olham, a gente vê se aquilo que a gente está desenhando é o melhor para o paciente e aí vai passando por um processo de avaliação e implementação. Algum ponto assim que te chamou a atenção, assim, que tu poderia citar como exemplo assim, de mudança de procedimento, de adequação, assim, que te chamou a atenção na tua experiência de a gente trabalho? Tem aí alguns protocolos que a gente chama de metas internacionais de segurança, que elas parecem simples, mas elas não são, e elas são muito relevantes, que são, por exemplo, meta de identificação do paciente, né? Como assim identificar o paciente? Né? Parece algo simples, né? Mas quando a gente vai aí para eventos, a gente vê que às vezes existem eventos que podem ser ocasionados porque a gente não identificou o paciente corretamente.
Então, existem momentos que a gente vai precisar, sim, saber qual é o nome completo desse paciente, se é a data de nascimento e se aquele procedimento está voltado para ele. Assim como a gente está fazendo a implantação de vários protocolos para prevenir alguns danos, como o risco de quedas, né? A nossa população dentro do Astrogildo, ela é uma população idosa, então o risco desses pacientes cair, ele é muito grande, então tu ter um protocolo robusto, tu ter um protocolo envolvendo o paciente e a família, né, dentro dessa linha de cuidado, ela é fundamental. Como que tu identifica e tu reconhece que esse paciente tem um risco? Então, é alguns dos protocolos que a gente já tinha e a gente aprimorou dentro da instituição. Legal, mas aí tu colocou aqui, tu trabalha com mais de 3.000 pessoas, né, que fazem todo o trabalho aqui no complexo, mas e a parte do paciente? Ele participa da acreditação? Como é que é? Através de feedback? A gente escuta o paciente também, né, nesse processo? Sim, a gente está, esse início do processo, a gente está muito quase que num bastidor, né, Alexandre? Porque a gente precisa reconhecer a metodologia, estudar a metodologia, pensar no nosso sistema de saúde, mas a gente tem um manual específico que é o cuidado centrado, que sim, é fundamental a participação do paciente. Então, né, a gente pode trazer aqui como um exemplo, né, um paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo. É obrigatório que esse termo de consentimento seja aplicado no paciente. E esse termo de consentimento, a partir do momento que eu aplico, idealmente eu tenho que dar tempo para esse paciente decidir, né, se aquela conduta que está sendo proposta é a melhor conduta, ou se ele quer, por exemplo, eventualmente uma segunda opinião. Isso é uma mudança cultural, né, que a gente não ouvia, que isso é bastante disseminado no exterior, né, por isso ela é uma acreditação internacional e vem também aí, o Brasil vem se modificando, vem tornando isso também bastante, trazendo a legislação para dentro disso, então esse envolvimento, mas ele também vai ser escutado e existe um sistema que é o paciente participando junto da cocriação desses processos. Eu ouvir o que faz sentido para o paciente. E aí ele começa também a trazer o olhar não só dos profissionais que estão aqui, mas o que o paciente, o que a comunidade espera do Astrogildo. Né? E aí a gente começa a criar um sistema de saúde muito mais seguro. Que bacana. Claro que pelo trabalho de vocês, dedicação, competência, já é um trabalho de excelência, o complexo logo ali vai estar comemorando a acreditação. Depois que consegue a acreditação, qual é o próximo passo? Como funciona? Ele é, digamos assim, aferido ano a ano, revalidado? Como é que é? Isso. A gente fala assim, né? Quando chega o selo, parece que o processo terminou. Ele não tem uma linha de chegada, né? É um ponto de partida. A partir do momento em que a gente decidiu participar do processo, a gente partiu, né? O desafio é a gente manter os processos, manter a equipe engajada. Eu sempre digo que qualidade é fazer bem quando ninguém está olhando. Né? Então, como que eu garanto que todos esses procedimentos lá dentro daquele quarto com o paciente, isso continua acontecendo. Então, existem ciclos de validações, né, para nos colocar, para manter esse selo e o nosso compromisso também com essa certificação. Né? E aí tu passa por reavaliações a cada 2 anos. Aí os avaliadores voltam ao complexo de 2 em 2 anos, revisitam todo o processo, é isso? Visita e pode ter outros tipos de visitas nesses períodos entre avaliações para certificar de que os processos continuam andando e continuam sendo realizados por todo o escopo funcional. Legal, tu está passando por todas as áreas do complexo, com certeza, né, para a implementação da acreditação. Mas a tua área, né, de formação, como é que tu vê a tua área aqui no complexo, nesse processo de acreditação também, que é a enfermagem? Eu imagino que tu tem um carinho todo especial também para tuas colegas de profissão. Sim, né? Apesar de ter tomado aí um caminho na gestão e na articulação disso, né? A enfermagem é a minha área de formação e eu sempre digo, né, e não tenho conflito de interesse aqui, mas eu acho que a enfermagem ela tem um papel fundamental dentro do processo de acreditação.
porque ela está o tempo inteiro dentro da instituição, né? E como a gente faz com que a enfermagem se reconheça dentro deste papel, né? Como um grande articulador entre todos esses profissionais. Então, é trazer esse time de enfermeiros e técnicos de enfermagem para fazer essa articulação entre médicos, fisioterapia, nutricionistas e tocar esse processo, né? Ele basicamente é o dono da casa, né? Ele está aqui o tempo inteiro. Então, ele tem sim um papel bastante relevante dentro desse processo. Legal. Particularmente, eu gosto muito, né, do corpo de enfermeiras aqui, de enfermeiros do hospital. Sempre a gente é muito bem atendido e bem tratado aqui. Então, a gente pode afirmar, né, que o complexo está muito bem servido de profissionais dessa área, né? Sim. E acho que sim, cada vez mais a gente vai fazer a capacitação, né, Alexandre? Mas também a gente tem que ter o rigor técnico, mas todo o olhar humano, e a empatia e o cuidado com esse paciente, com a família, porque dentro do hospital, quando a gente está, é um momento de vulnerabilidade, de sensibilidade, né? E como a gente consegue estar tendo essa sensibilidade de olhar isso para os profissionais, né? Mas com certeza um requisito técnico ele é obrigatório, né? Então, como transforma e traz esses profissionais para esse rigor técnico, mas sem deixar de lado a humanização, o cuidado centrado no doente, que é também tão importante e relevante para dentro de uma estrutura hospitalar. Legal. Eventualmente, novos profissionais se somam, né, no dia a dia, no trabalho do complexo, uma estrutura desse tamanho. Como é que é a chegada de um novo colaborador, por exemplo, para entrar no processo de acreditação? A gente está passando aí, né, reformulando tudo isso. E então todo novo colaborador ou um colaborador que eventualmente esteja afastado por uma licença saúde ou uma licença maternidade, ele passa por uma nova integração dentro da instituição. Então, especificamente a área da enfermagem, que é o maior escopo do hospital, a gente está falando de mais de 900 profissionais, eles passam por um processo de integração de 5 dias, onde eles são submetidos aí a vários assuntos e temas para colocar ele na mesma página dos profissionais que já estão trabalhando. Então, também é um desafio, mas tudo isso é estruturado, é validado e existe uma metodologia para fazer. Que legal. Para fechar, queria agradecer a tua presença. Certamente tu está em contato com toda essa turma, mas é uma oportunidade de agora você falar também diretamente com esses mais de 3.000 colaboradores e, enfim, pessoas envolvidas nesse processo todo. Então, eu te agradeço, Andréa, uma satisfação conversar contigo, mas, por favor, deixa uma mensagem aí para o pessoal que está te acompanhando, de dentro e de fora do complexo. Tá, eu acho que para a comunidade, para o paciente, ter a certeza de que a gente está trabalhando bastante aí para qualificar a nossa assistência e tornar essa jornada dentro da instituição cada vez mais tranquila, né, e agradável, que a gente possa dizer dessa forma, né? E para os nossos colaboradores, médicos e serviços terceirizados, é dizer que a gente conta e valoriza a ação de todo mundo. Né? Ninguém faz nada sozinho, né? Eu sempre digo, eu estou à frente de um processo, representando, conduzindo, mas ninguém faz nada sozinho. Então, a união e o engajamento é o que vai fazer a diferença e trazer aí tudo que a gente vem buscando para dentro da nossa instituição. E rumo à acreditação. Rumo à acreditação. Obrigado, Andréa. Obrigada. Com um bate-papo agradável com o André, a gente encerra o episódio de hoje. Astrogildo com você, sempre relembrando, você acompanha nos nossos canais, no YouTube e, por favor, vamos seguir o Astrogildo nas redes sociais também. Até a próxima!